A humanidade, em sua incessante busca pela felicidade, confronta-se com uma profunda contradição interna: a mente original que anseia pelo bem e a mente má que inclina ao mal. É essa batalha interior que, projetada no coletivo, se manifesta nas guerras incessantes que devastam nações, nas crises de fome que ceifam milhões de vidas, na criminalidade desenfreada que assola nossas cidades e nas incontáveis tragédias ambientais e sociais que o próprio ser humano inflige a si e ao planeta. Essa dualidade, que impede a plenitude humana, é atribuída à queda humana ocorrida no Jardim do Éden. Vivemos numa ignorância dupla, espiritual, sobre nossas origens e propósito, e externa, sobre o mundo natural, ambas necessitando de superação. Historicamente, religião e ciência têm sido os caminhos para o conhecimento, buscando respectivamente a verdade interna e externa. Contudo, separadas e com suas próprias limitações, elas se mostram insuficientes para guiar a humanidade a um destino de paz e prosperidade. Apesar dos avanços científicos e da persistência da fé, continuamos testemunhando a escalada de conflitos armados, a perpetuação da fome em vastas regiões, a crescente onda de crimes e a desolação causada por desastres naturais intensificados pela ação humana, evidenciando a falha em resolver os males sociais mais prementes. A ciência, focada nos fenômenos, não satisfaz anseios espirituais. A religião, com doutrinas antigas, perdeu o poder de guiar plenamente e de conciliar-se com a lógica moderna, culminando no declínio de sua influência e na incapacidade de resolver os dilemas contemporâneos. Para superar essa condição decaída e a ineficácia das abordagens existentes, que nos deixam à mercê da guerra, da fome, da injustiça, da violência e da devastação ambiental, é imperativo que surja uma nova verdade. Essa verdade, uma revelação divina, deve ser capaz de unificar o conhecimento religioso e científico, libertando a humanidade da ignorância. Ela guiará as pessoas a rejeitar o mal, fortalecer a mente original, revelar o coração de Deus e resolver os conflitos ideológicos e sociais que hoje se traduzem em tragédias diárias, como a batalha entre democracia e comunismo. Sua chegada tornará inegável a existência de Deus e trará unidade entre todas as crenças. O objetivo final da providência divina é o estabelecimento do reino do céu na terra, um mundo sem pecado, onde a criação alcança seu propósito e as pessoas vivem em harmonia e amor fraterno, tendo Deus como centro. Esta nova verdade deverá esclarecer mistérios antigos e oferecer respostas claras para a história humana e o plano de Deus. Na plenitude dos tempos, Sun Myung Moon foi enviado para desvendar todos os segredos do céu, trazendo esta nova verdade. Suas palavras, contidas nestes discursos, são parte dessa revelação que está iluminando incontáveis almas ao redor do mundo, promovendo uma nova era histórica. Capítulo 1 Restauração e Bênção 2 de fevereiro de 1969 Tóquio, Japão. Ninguém até agora compreendeu que a história humana tem sido uma história de restauração. A grande realização da Igreja de Unificação foi considerar os eventos da história como um processo de restauração. Deus é a base deste fundamento histórico. Ele tem tomado conta de toda a história até o presente e fez toda a história se desenvolver. Por causa da vontade de Deus, indivíduos, famílias, tribos e nações têm recebido missões de restauração, e através deles, a história tem se desenvolvido progressivamente. Portanto, a principal questão sobre história deve ser: quando esta história de restauração será completada? Quando o propósito de restauração será cumprido? A conclusão da restauração significa a restauração de todos os padrões incompletos e irrealizados, como, por exemplo, o padrão que não foi cumprido por Adão devido sua queda, e o padrão que não foi realizado por Jesus. Estes devem ser restaurados através de indenização. Esta é a missão da Igreja de Unificação. Eu estou apontando o caminho e todos os membros da Igreja de Unificação por todo o mundo devem segui-lo. É minha missão permitir que todos os membros trabalhem para restaurar estes padrões incompletos. É sua missão fazer isso de acordo com minha direção. O homem que tem essa importante missão deve ser maior do que Adão, e deve realizar o padrão no lugar de Jesus. A mulher que está relacionada a este homem deve ir além de Eva e ser aceita como a nova esposa de Jesus. A missão da Igreja de Unificação é dar nascimento para tal homem e tal mulher. Jesus foi crucificado. Portanto, toda a base terrena foi completamente perdida. O que Jesus não realizou deve ser indenizado por cada um de nós. Desta forma, cada um de nós deve ir além de Jesus. O caminho de oposição. A fim de indenizarmos o que foi perdido, devemos realizar o padrão neste mundo passando por todas as lutas históricas. Portanto, seremos perseguidos por todos, e eventualmente teremos que vencer a todos eles.
Sem este tipo de curso de sofrimento, a restauração através de indenização não pode ser feita. Assim, este tem sido o caminho da Igreja de Unificação. Ela tem sido odiada e perseguida, mas nunca protestamos. Nos níveis individuais, familiares, tribais e nacionais, temos sido perseguidos e nos encontramos em extrema solidão, e tivemos que consolar Deus neste tipo de situação. Esta tem sido toda a história da Igreja de Unificação. Vocês devem conhecer isso. Ninguém pode entendê-la, somente eu conheço isto totalmente. Jesus teve oposição até mesmo de seus 3 principais discípulos. Os 3 discípulos simbolizam e representam 3 nações no mundo. Portanto, quando inauguramos nosso caminho no nível mundial, tivemos que receber oposição e perseguição de 3 nações. Mas até mesmo em meio a estas lutas, temos que estabelecer condições de indenização no nível mundial. Esta é a maneira como fizemos um padrão vitorioso através do primeiro curso de 7 anos, que terminou em 1967. Estamos agora no segundo curso de 7 anos, que iniciou em 1968. A razão pela qual devemos ser vitoriosos em tal caminho de indenização é porque temos que restaurar os padrões perdidos pela queda de Adão e Eva e no tempo de Jesus. Temos que indenizar tudo, tanto internamente quanto externamente. O princípio que vocês estão estudando agora registra tudo que tem sido realizado por toda a história, mas até mesmo este livro não pode ainda descrever como indenizar tudo. Eu estou agora lutando a fim de inaugurar esse curso vitoriosamente. Agora na Coreia, a Igreja de Unificação não pode ser derrotada por qualquer força. Nossa igreja não pode ser erradicada desta terra. Eu tenho cumprido perfeitamente um padrão vitorioso, uma base vitoriosa. Até mesmo se o lado mal golpear a Igreja de Unificação, Deus pode protegê-la, e Satanás não pode acusá-la. Esta é a preciosa realidade da vitória que foi realizada nos 21 anos passados centrados em meu curso. É uma grande alegria para toda a humanidade, para o mundo e o cosmos que nos últimos dias, o Cristo vivo, a quem Deus buscou durante 4.000 anos da história do Velho Testamento e os 2.000 anos desde a ascensão de Jesus, tenha completado o padrão perdido. Nenhum outro evangelho pode ser mais maravilhoso do que este. Nada pode ser mais feliz do que esta oportunidade para cumprir tanto as condições verticais de indenização como as condições horizontais de indenização na Terra. Restauração através de indenização deve ser feita de uma forma reversa. Na família de Adão, Adão decaído deve ser restaurado através da unidade de Caim e Abel. Portanto, a menos que restauremos Caim e Abel, não podemos dar as boas-vindas para os verdadeiros pais como o Messias. Assim, o Senhor do segundo advento, que é aquele com o coração de Deus, tem que seguir através do espinhoso caminho de crucifixão de Jesus. Através de extremo sofrimento, ele tem que resolver todos os problemas e se tornar um sacrifício vivo a fim de obter a vitória. Do contrário, a base da restauração não pode ser feita. Assim, o primeiro caminho do Messias era aquele de perseguição a partir de todas as direções. Esse tipo de perseguição não foi experimentado no Japão, mas na Coreia, tais circunstâncias difíceis foram suportadas a fim de que a vontade de Deus pudesse ser cumprida em nível mundial centrada em minha missão. Assim, a Igreja de Unificação iniciou seu curso na prisão. Onde a Igreja Cristã começou? Ela também começou na prisão. A história da Igreja Cristã, ou segundo Israel, começou a partir de uma posição de sofrimento de perseguição e aprisionamento, e a fim de restaurar isto, temos que indenizá-la. Portanto, a Igreja de Unificação fez sua estreia em uma prisão, por isso que Deus pode trabalhar diretamente com nossa igreja. A diferença é que quando Jesus foi aprisionado, seus discípulos escaparam e se dispersaram. Mas agora vocês devem fazer o reverso. Até mesmo nos deparando com terrível e desesperada situação, todos devemos nos unir uns com os outros e nos levantarmos corajosamente em face à morte. Exigiu mais de 21 anos para vir do fundo e seguir através da providência de salvação. Originalmente, se a religião central na nação escolhida tivesse aceitado o Messias, a restauração teria ocorrido somente em 7 anos. Sendo que não pudemos obter essa aceitação, tivemos que seguir através de um curso de 21 anos. Vocês conhecem algo sobre o primeiro curso de 7 anos após 1960, mas não seu conteúdo completo. Por trás deste curso estava a história da família de Deus e a história de uma tribo centrada em Deus. A fim de entenderem esta história, vocês devem receber a bênção. Eu não posso revelar este aspecto a menos que vocês recebam e herdem o padrão vitorioso da bênção. Quando vocês conhecem completamente esse curso, sentirão quão amarga a história de restauração tem sido. Portanto, temos que compreender quão preciosa é a bênção. Herdar a tradição de Jesus. Se desejamos a bênção, primeiramente devemos nos concentrar em viver somente pela vontade de Deus. Quando Jesus orou no Getsêmani, ele orou para que fosse feita, não a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Ele não escolheu o caminho da cruz por causa de sua própria vontade.
A menos que, como Jesus, você esteja confiante de ser capaz de superar os problemas de vida e morte, você não pode ser bem-vindo ou trilhar o caminho de restauração. Você está confiante o suficiente para dedicar sua vida pela vontade de Deus? Se tomar este curso, você deve saber que não pode seguir sozinho. Você deve ser capaz de se relacionar com todas as pessoas e ser capaz de consolar aqueles que o seguirão neste caminho. Você está realmente pronto para sacrificar sua vida? Você não pode pensar, eu sou uma jovem garota com um lindo rosto, eu posso ser bem-vinda onde quer que eu vá, e não tenho nem mesmo um defeito. Uma garota como eu não pode fazer trabalho sacrificial, ou eu sou um homem com um grande corpo físico e boa aparência, com uma grande família. O que quer que eu queira, eu posso conseguir muito facilmente. Assim, como tão maravilhoso homem, eu não posso fazer um trabalho sacrificial rigoroso. Você não deveria estar tão amargo sobre andar um caminho sacrificial. Quando Jesus estava carregando a cruz, ele não podia lamentar sua situação, dizendo, eu não deveria ter que fazer este tipo de coisa. Eu ainda não me casei, embora eu seja um homem com 33 anos de idade. Minha missão e meu valor ainda não foram realizados. Mas Jesus não podia pensar desta maneira. Morte não era um problema para ele. Ele estava pronto para sacrificar sua vida, e o peso da cruz que ele estava sustentando não podia detê-lo. Embora ele tenha sido abatido fisicamente, ele não oscilou internamente, por causa de sua grande força. A vitória que Deus deseja. Outro dia, um grupo de cerca de 50 pessoas do Japão vieram para a Coreia e visitaram o campo sagrado em Pusa. Ele é bem perto de um cemitério, em um local pedregoso onde não vive ninguém. Naquele local eu construí uma pequena cabana de papelão e barro muitos anos atrás. Estava longe de ser um lugar glorioso, mas mesmo quando eu estava dormindo lá, eu estava trilhando o caminho de piedade filial diante de Deus como seu filho. Minha indagação estava em um padrão tão profundo e interno que ninguém foi capaz de atingir. Naquele tempo, eu não tinha nenhuma posse externa. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha barba e um rosto mal lavado, assim eu parecia sujo, e usava uma mistura de roupas ocidentais e orientais. Mas onde quer que eu fosse, falava sobre coisas muito grandes, coisas que eram maiores do que um canhão, mais explosivas do que uma bomba atômica, tão grande que todos ficavam surpresos e fugiam. Eu tive que suportar tremendo sofrimento toda a minha vida, mas vocês não são capazes de entender isto. Isto tomaria mais de 50 anos para explicar. Mas minha conclusão é que não importa quanto sofrimento você possa experimentar em suas atividades, e não importa quanto seja perseguido por seu ambiente, você deve ser capaz de sempre permanecer de pé diante da face de Deus. Embora Jesus tenha deixado a terra através da cruz, o padrão de piedade filial que ele imprimiu no coração de Deus permaneceu, e Deus teve que responder a isto. Embora Jesus não buscasse uma resposta de Deus, não obstante, o coração de Deus não o ajudou, mas pôde alcançá-lo. Jesus era o primeiro filho verdadeiro de Deus após 4.000 anos de história. Há cerca de 300 pessoas reunidas aqui. Se todos vocês estão determinados em fazer a mesma coisa como Jesus, as 43 províncias do Japão serão restauradas. Vitória vem a partir da determinação interna feita no início de uma aventura, e não em qualquer lugar no meio do caminho. Vocês devem entender isto. Mesmo se você pode conseguir vitória sobre centenas de situações de vida e morte, ainda assim necessita de mais determinação antes que possa obter a vitória eterna que Deus tem buscado, um lugar fora do alcance de Satanás. Você pode imaginar se seu sofrimento em meio a um adverso ambiente ajudará o processo de restauração. Mas eu já calculei exatamente estes fatores, por isso que aquilo que a Igreja de Unificação ensina pode mover a história e se tornar a verdadeira história. Eu estou ensinando o que ninguém jamais foi capaz de imaginar. No Japão, todos estão falando sobre a Igreja de Unificação. Eles estão imaginando porque estes jovens parecem estar desperdiçando sua juventude, trilhando o caminho de sofrimento. Alguns de vocês haviam entrado na Universidade de Tóquio e eram admirados por seus parentes. Entretanto, porque se uniram à Igreja de Unificação, suas famílias foram devastadas. Há muitos de vocês que estão nessa situação. Mas se vocês se tornarem grandes homens e mulheres, deverão trabalhar no estágio do mundo inteiro. Não importa quanto você possa sofrer no Japão, esse sofrimento não é suficiente para capacitá-lo a entrar na realidade ideal de Deus. O que é a Igreja de Unificação? É a igreja cuja questão é estabelecer o padrão através do qual podemos entrar na realidade ideal de Deus. Portanto, agora que conhecem isto, vocês devem focar nesse maior valor em suas vidas. O caminho de perseguição. No tempo de Jesus, os 3 principais apóstolos, os 12 apóstolos, os 70 e os 120 discípulos se tornaram todos descrentes. Portanto, no final Jesus teve que seguir para a cruz. Temos que indenizar isto e decidir retornar para Deus ao risco de nossas vidas. Do contrário, o curso de restauração é impossível. Temos que seguir através do caminho de perseguição e assumir a responsabilidade no nível nacional.
Temos que estar determinados a restaurar perfeitamente todas as coisas em 3 gerações. 3 gerações são necessárias porque 3 é um número do princípio, e a base de 4 posições se desenvolve em 3 estágios. Com este tipo de determinação, temos que suportar perseguição e superar todos os obstáculos. Jesus veio como verdadeiro pai, mas Judas o traiu. Em seu ato de traição, toda a humanidade estava representada. Através dele, todos os seres humanos, como a descendência de traidores, traíram seu verdadeiro pai. Assim, devemos fazer uma contribuição de indenização para indenizar o ato de ter vendido o verdadeiro pai. Por 30 moedas de prata, um homem baniu o verdadeiro pai desta terra e frustrou completamente a providência de Deus de 4.000 anos. Nesse momento, Satanás prevaleceu na terra. Para indenizar isto, temos que oferecer este montante de dinheiro simbolizado pelo 3 por 4 anos, como as moedas que haviam vendido o verdadeiro pai. Os 4 anos representam leste, oeste, sul e norte. Na Coreia, isto significa que devemos dar $30 todo ano por 4 anos. Esse dinheiro deve ser obtido através de seu suor e lágrimas, e quando conseguir esse dinheiro você deve pensar sobre a vontade de Deus mais do que sua própria vida. Esse dinheiro deve ser doado para Deus com este coração. Também, os 3 apóstolos de Jesus deviam ter se unido com ele, mas ao invés eles o abandonaram. Os 12 apóstolos e os 70 e 120 discípulos também foram descrentes. Portanto, no curso de indenização, devemos restaurar tudo isto. Assim, cada um de nós deve encontrar 3 filhos espirituais, e centrados neles, devemos encontrar 12, então 70, e então 120 seguidores. Isto é o que eu tenho feito pelos últimos 21 anos. Porque Jesus não pôde realizar isto na terra, ele e Deus foram abatidos pela tristeza. A missão da Igreja de Unificação é resolver estas tristezas. Este é nosso curso fórmula. Temos que restaurar nossas tribos, estabelecendo nossa posição como novos antepassados. E temos que restaurar o Japão, a Ásia e o resto do mundo, desenvolvendo assim a providência de Deus em nível mundial. O matrimônio sagrado. Para o matrimônio sagrado em 1960, tivemos que estabelecer todas as condições de indenização dos 4.000 anos bíblicos antes de Jesus e os 2.000 anos de história após Jesus. O conteúdo desse matrimônio sagrado foi mundial e cósmico, mas na realidade, muito poucas pessoas o testemunharam. Naquele tempo, ainda nos deparávamos com perseguição inimaginável. O período de preparação desde 1953 até 1960 foi um tempo de feroz perseguição. Durante aquele tempo, mais de 3 milhões de pessoas, as 3 maiores denominações cristãs e 3 governos da Coreia se opuseram a nós. A despeito disto, tivemos que produzir vitória pelo estabelecimento de condições de indenização. Esse foi o fundamento de meu matrimônio sagrado em 1960. Esse dia de matrimônio determinou o destino da Igreja de Unificação. Foi um grande evento para o mundo e o cosmos. Todas as condições verticais de indenização em nível mundial foram restauradas horizontalmente na Terra através de minha missão, porque eu trouxe vitória tanto espiritualmente quanto fisicamente. Uma exigência era restaurar 3 discípulos antes de efetuar a própria bênção, representando os 3 discípulos que abandonaram Jesus 2.000 anos atrás. Adão e Eva caíram como um casal de noivos. Portanto, a restauração não pode ser feita por uma pessoa sozinha, a salvação não pode ser completada por um homem sozinho. Nem mesmo uma mulher pode ir sozinha para o céu. Por isso, um homem e uma mulher juntos devem resolver o problema. Para estabelecer o padrão de Adão e Eva como verdadeiros pais nesta terra, tivemos que estabelecer a condição no noivado de 3 discípulos. A mira de Deus estava em restaurar a família de Adão, mas a falha de Caim e a falha de Abel transferiram a providência para a família de Noé. Através da família de Noé, todos os seres humanos no mundo foram julgados pelo dilúvio, a fim de erradicar a invasão de Satanás através da queda. Esta era a providência de Deus para a salvação nesta terra. Mais tarde, a responsabilidade foi transferida para a família de Abraão, Isaque e Jacó, e ainda mais tarde para Moisés e então para Jesus. Assim podemos observar que a providência de Deus para a salvação tem sido prolongada várias vezes. Portanto, devemos indenizar esse caminho. A fim de indenizar o padrão da família de Adão e estabelecer os verdadeiros pais, devemos primeiramente restaurar os 3 filhos de Adão. Jesus absolutamente necessitava 3 discípulos, simbolizando os 3 arcanjos no Jardim do Éden, porque todos estes arcanjos não se uniram com Adão e Eva e não serviram completamente, e o mundo decaído surgiu. A fim dos verdadeiros pais realizarem perfeitamente sua posição, eles necessitam 3 discípulos, equivalendo aos 3 arcanjos, que possam servi-los completamente. A menos que isto seja feito, Satanás não pode ser erradicado desta terra. Toda a história das pessoas tipo Caim desobedecendo às pessoas tipo Abel é restaurada através dos 3 discípulos do Senhor.
Eles representam os 3 arcanjos no mundo espiritual e Caim nos 3 maiores períodos providenciais, isto é, nos períodos do Velho Testamento, do Novo Testamento e do Completo Testamento, ou Caim na família de Adão, Caim no tempo de Jesus e Caim no tempo da segunda vinda. Para indenizar completamente este tipo de história, o Senhor do segundo advento, representando Jesus, que também representa o primeiro Adão, deve educar 3 discípulos-chefes que representam os 3 Caíns. No mundo espiritual há 3 arcanjos. No mundo físico, 3 filhos espirituais necessitam seguir absolutamente seu Abel. 3 discípulos necessitam permanecer fiéis a despeito da perseguição. Este padrão foi estabelecido em abril de 1960. Sendo que o curso de restauração é o curso inverso, aqueles que estão na posição de filhos devem ser abençoados primeiro. 3 discípulos ou 3 filhos são para estabelecer esta exigência. Após noivar os 3 discípulos, que significava a ressurreição dos 3 filhos de Adão, Caim, Abel e Sete, os verdadeiros pais se colocaram na posição de pais substanciais, como declarado no matrimônio sagrado de 1960. Deus ficou magoado com a família de Adão, mas os verdadeiros pais foram capazes de forjar uma unidade entre os pais e os 3 filhos pela primeira vez na Terra. Isto foi feito em 1960 na Coreia. Portanto, esse foi o evento histórico que iniciou uma nova história. Em abril de 1960, ocorreu o primeiro estágio da bênção centrada no número 12. Historicamente, isto é equivalente à restauração dos 12 apóstolos de Jesus. A Bíblia fala sobre 12 portões para o céu. O número 12 é essencial na história de Israel. Somente indenizando esta história, o ideal do cristianismo, o qual tem operado apenas uma missão espiritual, pode ser arraigado nesta terra tanto espiritualmente como fisicamente. A grande tristeza que Deus tem experimentado desde a queda é que ele não pôde manter nenhuma posição fixa nesta terra no nível individual, no nível familiar ou no nível nacional. A fim de curar esta tristeza, devemos primeiramente realizar a restauração nos níveis individual e familiar. Há 12 famílias desde Adão até o tempo de Noé, incluindo Caim e Abel, Sem e Cã. Há também 12 famílias desde Noé até o tempo de Abraão, incluindo Isaque e Jacó. A ressurreição de 12 pessoas na bênção significa a ressurreição de todos os antepassados desde o tempo de Adão até Abraão. Em outras palavras, uma condição vertical de indenização foi realizada horizontalmente. Portanto, embora houvesse 10 gerações desde Adão até Noé, providencialmente havia 12 gerações quando Caim e Abel são incluídos. Portanto, na realidade substancial, 12 discípulos foram abençoados como uma condição de indenização. Isto trouxe a vitória para a segunda posição, a qual Satanás esteve sempre acusando. A família de Noé representava a de Adão. Sendo que eu estabeleci a base para ressuscitar a família de Noé, eu fui capaz de ressuscitar as 12 gerações desde Adão até Noé, incluindo Caim e Abel. A ressurreição daqueles no mundo espiritual e a liberação do mundo espiritual foi realizada através de minha base na Terra. 3 tipos de famílias. O padrão para restaurar a família de Adão, a família de Noé e a família de Jacó pôde ser estabelecido somente com a bênção da família de Jacó. Pela primeira vez na história humana, na bênção dos 36 casais, este relacionamento vertical foi completamente estabelecido horizontalmente. O primeiro, o segundo e o terceiro grupo de famílias abençoadas são consideradas, como a família de Adão, a família de Noé e a família de Jacó, respectivamente. A família de Adão estava representada pelos primeiros 12 casais abençoados, que eram casais anteriormente casados, centrando em seus próprios desejos. A família de Noé estava representada pelo segundo grupo de 12 casais abençoados, que eram pessoas não casadas, mas que já haviam procurado casamento e amor. A família de Jacó estava representada pelo terceiro grupo de 12 casais abençoados, que eram pessoas puras. Através desta bênção de 36 casais, a fortuna da Igreja de Unificação e a fundação da unidade de céu e terra estavam determinadas. Isto trouxe vitória horizontal para a história vertical, a qual estava cheia de muitas falhas e que tem causado tanta agonia para Deus. Esta vitória também ligou o mundo espiritual ao mundo físico. Agora Deus tem um pé firme na terra. Agora que Deus pode morar na Terra, o desenvolvimento em nível mundial nesta Terra pode começar. Nos 7 anos após 1960, a vinda de Deus para a Terra seria completada. Isto requeria a restauração dos filhos. No passado, Caíns não podiam obedecer a Abéls, prolongando a história humana por milhares de anos. A fim de indenizar isto, Caim e Abel devem ser unidos em uma família neste tempo. Isto foi indenizado através da bênção dos 72 casais, 36 representando famílias de Caim e 36 representando famílias de Abel. Através desta bênção, a base de 4 posições que nossos antepassados não puderam estabelecer foi realizada, e Satanás foi forçado a recuar. Em sequência da bênção de 72 casais, a bênção dos 124 casais estabeleceu o padrão do desenvolvimento em nível mundial centrado nos verdadeiros pais.
Os 124 casais simbolizam as lideranças de todas as nações do mundo. Para Jesus começar a restauração espiritual em nível mundial, ele necessitava 120 discípulos. Da mesma forma, como líder da Igreja de Unificação, eu tive que iniciar meu curso substancial com 124 casais abençoados. Eu realizei isto em 21 anos. Após encontrar as pessoas que ele estava procurando, Deus empreendeu a restauração de todas as coisas. O estabelecimento dos campos sagrados significa a bênção de todas as coisas. Assim, 120 campos sagrados foram estabelecidos em 40 nações por todo o mundo em 1965. Este foi o ponto de retorno de nossa fortuna. Declaração do Dia de Deus. Um dos mais maravilhosos dias é o Dia dos Pais. Os homens decaídos foram incapazes de ter pais com os quais Deus pudesse se regozijar. Mas desde que nossos verdadeiros pais foram restaurados, a alegria retornou para Deus e para o homem. A seguir, estabelecemos o Dia dos Filhos. Até agora, a humanidade tinha sido incapaz de celebrar estes dias maravilhosos porque não podíamos cumprir o curso de restauração. Mas agora o grande evangelho está sendo realizado historicamente. Finalmente, o Dia de Deus foi declarado em 1º de janeiro de 1968. A declaração do Dia de Deus fez possível a presença de Deus na Terra e assegurou o avanço diário da Igreja de Unificação. Agora podemos trabalhar em direção à liberação do mundo espiritual como também o mundo terreno, e a liberação do inferno centrada na verdade do princípio. Porque o Dia de Deus foi declarado, podemos retornar à situação em que o inferno e Satanás não possam ter lugar. Quando o Dia de Deus foi declarado, minha missão estava completa. Por muitos anos, eu fui perseguido pela Coreia e pelas igrejas estabelecidas. Tal como Jesus foi perseguido pelos líderes do judaísmo, por causa de seu novo evangelho, Jesus inaugurou um curso fórmula para obter aceitação pelo judaísmo e remover suas falhas. Tentar estabelecer um novo segundo judaísmo ocupou seus 3 anos de ministério público. Isto envolveu elevar a providência desde o nível individual até o nível familiar, e a partir daí até os níveis tribal e nacional. Jesus pretendia estabelecer o padrão eterno vitorioso tanto espiritualmente como fisicamente, por isso que Israel podia ser liberado de Satanás. Não obstante, ele foi impedido de fazer isso. Tal como Jesus foi perseguido pelos líderes do judaísmo, eu fui perseguido pelas igrejas estabelecidas, e em meio a tudo isto, eu tive que lutar para restaurar todas as coisas. Em 1945, a situação era tal que eu tive que ir para Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, em meio ao campo de Satanás. Eu tive que deixar Seul e minha terra natal, as quais Deus havia abençoado e onde ele tinha certo fundamento, e seguir para o quartel-general do inimigo de Deus. A menos que eu superasse a condição de acusação de Satanás nesta situação, não poderia começar uma segunda vez. Esta é a razão pela qual eu tive que viver na prisão em um país comunista. Na prisão eu tive que conseguir 12 discípulos para restaurar a situação de Jesus, que foi completamente abandonado por todos os seus discípulos enquanto estava na prisão. Desta forma, uma nova história foi capaz de iniciar a partir da prisão. Após completar esta condição, eu fui capaz de retornar para o sul, onde eu ainda tive que suportar todos os tipos de acusação a partir das igrejas estabelecidas. Trabalhamos por muitos anos para estabelecer um novo movimento capaz de suplantar todas as igrejas estabelecidas, a fim de cumprir a providência de Deus. Esta é a Igreja de Unificação na Coreia. Há alguns meses, em 10 de setembro de 1968, abrimos a Academy House e convidamos todos os líderes cristãos. Aqueles que responderam foram os líderes das igrejas cristãs que se opuseram fortemente à Igreja de Unificação. Cerca de 40 pessoas vieram. Todas elas pareciam muito arrogantes, contudo, eu os recepcionei pessoalmente. Realmente, eu estava tão feliz por tal tempo ter chegado. Estes líderes cristãos estiveram lutando com a Igreja de Unificação por muitos anos. Eles costumavam pensar que éramos pessoas insignificantes, pobres e miseráveis. Mas agora eles puderam ver que o reverendo Mu não é o homem que eles haviam imaginado. Este foi o tempo quando eles foram capazes de me receberem e de reconhecer a Igreja de Unificação. A Igreja de Unificação se tornou um sério desafio para a Coreia. Somos um grupo muito temido e eu sou considerado como um líder temeroso. O cristianismo estabelecido não pôde encontrar o desafio da Igreja de Unificação. Eles não puderam derrotar a teoria de nossa Igreja. Portanto, eles estão aconselhando uns aos outros para não tratarem com a Igreja de Unificação. Base de vitória. Suportando perseguição, fomos pioneiros no caminho de restauração. Embora o mundo inteiro esteja contra nós, seremos corajosos. Não importa quantas vezes possamos morrer por Deus, definitivamente faremos a vontade de Deus. Isto tem sido um enigma para as igrejas estabelecidas. Eu tenho resolvido todos os insolúveis problemas históricos que Deus tem enfrentado por 6.000 anos de história bíblica. Sucesso foi alcançado. Até mesmo se eu tivesse que morrer agora, a teoria de unificação prevalecerá no mundo.
Não importa quanto todo o país do Japão esteja mobilizado contra nós, o unificacionismo nunca será derrotado. Deus necessita do Japão? Ele não necessita do Japão para si mesmo. Ele necessita do Japão porque ele necessita do mundo, o mundo espiritual, o mundo terreno e o cosmos. Deus criou primeiro o ambiente do mundo, preparando todas as coisas para este momento. Portanto, se fizermos nossa pequena parte agora, o mundo inteiro se moverá. Estamos vivendo em tal período. Vocês jovens nunca deveriam presumir que Deus não existe. Deus existe com certeza, mas ele não é Deus em estado abstrato, mas um Deus que atua em nossas vidas. Ele não é um ser de sentimentos, mas um ser de prática. Quão maravilhoso é isto! Padrão da bênção. A menos que completemos o curso de restauração nos níveis individual, familiar, tribal, nacional e cósmico, estabelecendo assim um padrão que Satanás não possa acusar, não seremos capazes de estabelecer a condição para a bênção. Em 1960, atingimos o topo do estágio de crescimento, a partir do qual Adão e Eva haviam caído. Para que os verdadeiros pais atingissem a realidade de perfeição, um período de 7 anos foi necessário representando 7 estágios. Isso constituiu o primeiro curso de 7 anos. Quando entramos no padrão de perfeição, seguimos para a realidade do domínio direto de Deus. Domínio direto significa estar em um relacionamento direto com Deus tanto internamente quanto externamente. Esse é o padrão de domínio tanto em coração como em vida. Em 1960 a bênção foi alcançada, mas não o verdadeiro nível de perfeição. O mundo ainda estava na realidade do domínio de Satanás. Portanto, Satanás podia atacar a sagrada verdadeira família. Não obstante, tivemos que superar toda oposição durante estes 7 anos, estabelecendo o dia dos pais, o dia dos filhos, o dia de todas as coisas e, finalmente, o dia de Deus. Portanto, o padrão de perfeição foi completamente estabelecido na Terra. Deus tem procurado pelo dia quando um noivo e uma noiva pudessem se encontrar, superando a oposição de Satanás. Nos últimos 2000 anos da história cristã, o noivo foi Jesus trabalhando no céu, e o Espírito Santo, representando o aspecto feminino de Deus, trabalhando na Terra. Mas através da Igreja de Unificação, céu e terra se tornaram completamente unidos, removendo a existência de Satanás como um obstáculo entre céu e terra. O definitivo propósito das pessoas religiosas foi realizado. Se esta tribo cresce dia a dia, ela constituirá uma nação e então se expandirá para o nível mundial. Assim, uma nova nação, um terceiro Israel será criado. Embora vocês sejam japoneses, não são mais filhos de antepassados japoneses, mas filhos de Deus em uma nova linhagem de sangue. A Igreja de Unificação tem tornado isto possível. Nos levantamos em um lugar diferente. Esta é a realidade vitoriosa longe da acusação de Satanás. Em que posição vocês estão? A menos que tenham alcançado o nível de perfeição do estágio de crescimento, vocês não estão qualificados para se tornarem abençoados. Na queda, um homem e uma mulher foram expulsos do Jardim do Éden. Portanto, no curso de restauração, um homem e uma mulher devem superar um ambiente hostil. Este é o significado da bênção. Meus próprios dia de Deus, dia dos pais, dia dos filhos e dia de todas as coisas foram declarados em nível mundial e no nível cósmico. Vocês podem ser abençoados e podem participar nesse tipo de realidade, mas não seguiram através do mesmo caminho que eu segui. Realmente, como verdadeiros antepassados de uma nova linhagem, vocês devem estabelecer seu próprio dia dos pais. Vocês também devem estabelecer seu próprio dia dos filhos, dia de todas as coisas e dia de Deus. Os membros da Igreja de Unificação devem fazer todas essas coisas. Esta é a razão pela qual iniciamos o segundo curso de 7 anos. Embora sejam os descendentes da queda, vocês devem ultrapassar o padrão de Adão e o meu, marchando em frente corajosamente subjugando a acusação de Satanás. Este é o significado de avanço total. Não apenas nós, mas o mundo inteiro deve estar fazendo isto. Tanto homens como mulheres, tanto velhos como jovens devem fazer isso. O segundo curso de 7 anos é o período de avanço total. Eu sacrifiquei meus parentes. Durante meu curso de 21 anos, eu só lamento que não pudesse conduzir a verdade e testemunhar para meus parentes. Essa foi também a lamentação de Jesus. Eu não pude falar sobre minha própria missão para meus parentes. É claro, meus pais, irmãos e irmãs eram capazes de sentir que eu era algum tipo de grande homem, fazendo algo grande. Mas eu nunca pude falar sobre o precioso significado do princípio para eles. Esta tem sido minha agonia. Eu não pude dar amor para meus pais ou meus próprios irmãos e irmãs, embora eles estivessem fisicamente muito próximos a mim. Ao invés, eu tive que amar as pessoas no lado de Caim mais do que meus próprios parentes. Por causa disto, entretanto, a Igreja de Unificação tem sido capaz de avançar. A menos que você ame dessa forma, não pode conquistar o coração de seu Caim. Sem Caim não pode haver Abel.
A menos que você eduque as pessoas para que tenham muito mais piedade filial para com você do que seus próprios filhos físicos, não pode fazer o trabalho de restauração através de indenização. Mas para fazer assim significa grande sofrimento. A menos que você ame as pessoas sem comer e dormir, não será capaz de dominá-las com amor. Eu tenho estado nessas circunstâncias e tenho tentado criar a base vitoriosa dessa forma. Entretanto, vocês são diferentes de mim. No segundo curso de 7 anos, vocês podem dar suas coisas preciosas diretamente para seus próprios familiares, pais e irmãos, e assim podem se tornar os messias para seus próprios parentes. Durante o segundo curso de 7 anos, vocês devem ser messias de sua tribo, e devem cumprir com seus parentes o que Jesus e eu não podemos fazer. E atingindo vitória em sua própria tribo, centrando em seus pais, seus irmãos e irmãs, vocês podem completar tudo. Vocês podem fazer isso no nível individual, no nível familiar, nível tribal e nível nacional. E vocês podem abrir o caminho para o mundo inteiro dessa forma. O ponto inicial e a missão do segundo curso de 7 anos é fazer o que Jesus pretendia fazer há 2000 anos atrás, revelar a vontade de Deus para Maria e José, e deixá-los participar totalmente em sua providência. Eu estava na posição de fazer isso, mas se eu tivesse amado primeiro meus próprios parentes, então a providência de restauração de Deus não teria avançado. Sempre, uma pessoa amada tem que ser sacrificada e deve assumir a cruz. O curso providencial de Deus tem nos demonstrado que devemos sacrificar nossos próprios amados filhos, família e tribo, e amar primeiro as famílias de Satanás e as tribos de Satanás. Deus ama e abençoa seus inimigos. Quando Jesus foi crucificado, ele orou para Deus: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Jesus pôde dizer isso porque ele conhecia o coração de Deus. O curso de restauração não pode ser alcançado pelo poder dos punhos, mas pelo poder do coração. A conclusão da indenização deve ser feita dessa forma. Devemos conhecer isso. Devemos atingir a bênção, a qual Jesus não alcançou. Esse caminho de perfeita restauração e bênção pode ser alcançado.